Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, os nossos irmãos dos dois lados da vida. Como nós combinamos lá no encontro do mês passado, hoje nós pretendemos aqui desenvolver algumas ideias em torno do tema A Caverna do Platão, à luz do Espiritismo cristão. Quando nós estamos fazendo este introito e dizendo que é à luz do Espiritismo cristão, nós temos que mostrar uma fidelidade ao Allan Kardec. Lá em 1857, e mais alguns anos depois, ele foi categórico que ele estava naquele momento iniciando uma ciência, uma nova ciência, a ciência do espírito, a ciência da alma. E ele trabalhou em cima disso. Até as lições da Bíblia que ele traz para o Evangelho, principalmente, o nosso Evangelho. Quais são as lições que ele traz? Ele traz o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Ele traz os 4 evangelhos para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele dá este aspecto, embora com o Evangelho ele dê uma carga moral enorme. Logo, a partir da ideia que se desenvolve de ciência, o Kardec começa a entender que o processo era de raciocínio, era de filosofar, de pegar os ensinos e buscar na interpretação as novidades. E logo, já ele relutou muito, mas ele não teve como fugir aquela parte que envolve a religião. Porque nós, espíritos que naquela época estávamos reencarnados e mesmo os desencarnados, tínhamos vínculos profundos com as religiões. Eu coloquei no plural, mas sem dúvida nenhuma o vínculo maior era com a Igreja Católica, que desde Jesus o cristianismo tomou posse, e quando chegou com Constantino as coisas ficaram fortes no aspecto religioso. Então o Kardec relutou. Quando ele percebeu que ele estava estruturando uma doutrina e que em cima dessa doutrina existia o aspecto religioso, ele ficou assim meio com os cabelos em pé, com mais cuidados. Mas ele não teve dúvidas. Um ano após o seu desencarne, ele recepciona a ideia da tríplice qualidade da doutrina. Primeiro é uma ciência, depois tem o aspecto filosófico, é uma filosofia, e depois o aspecto religioso. Mas este aspecto religioso, ele só recepciona como algo que vai ficar na bagagem que ele deixa para a sociedade, que foi o aspecto religioso. Então, quando nós estamos aqui nessas terças-feiras, todos os dias que aqui tem estudo, e estudando o Espiritismo, nós nos entusiasmamos. Estudar o Espiritismo é instigante, porque não é só pelo fato de estarmos falando sobre o futuro e falando sobre outras dimensões e falando sobre... Não, é porque é instigante mesmo. Estávamos comentando há alguns momentos com a Ana Maria a respeito da mediunidade. É um livro de mediunidade que nós fomos lá pegar. A mediunidade, ela é um instituto tão forte dentro do Espiritismo que a vida da doutrina está em cima da mediunidade. E sem que nós estudemos um pouco, não tem como não. Assim, mas estudar hoje está complicado. Meus queridos irmãos, nós temos uma bibliografia enorme aí no campo espírita. Nós temos o Nosso Lar, que é um dos primeiros livros do Francisco Cândido Xavier neste processo mais de enlevo, de 1943. Ou seja, são 75, 78 anos aí em cima.
está com uma linguagem tão atualizada e nós espíritas não conhecemos o nosso lar. Aliás, devemos mesmo pegar as obras do André Luiz e dar uma olhada. Pegarmos as obras do Humberto de Campos, do Emmanuel, e darmos uma olhada assim com carinho, porque a velocidade, estávamos comentando com o Sivaldo daqui um pouquinho, a velocidade dos fatos hoje parece que nos pega assim, meio, nos surpreende. E o que faz o agora é o somatório dos fatos do ontem, do anteontem, e que interligados, conectados, eles estão fazendo agora e nos permitindo este olhar para o futuro. Por que este introito assim tão... É porque nós vamos falar sobre o aspecto da doutrina em cima de uma filosofia, que é a Caverna do Platão. O Platão, para quem todo mundo conhece, o aspecto, para arrematar essa ideia, o aspecto sempre será este, o aspecto tríplice: ciência, filosofia e religião. O Platão é um moço que viveu antes de Jesus. Quando nós, sociedade terrena, sabe quando aquela fumacinha saiu lá do Sol, uma nebulosa, e que iniciou um movimento de rotação e translação, que são os movimentos até hoje do planeta, naquela fumacinha estava a Terra, com todos os seus requisitos, com todos. Ontem nós estávamos lá em casa, eu moro na roça, para quem não sabe, e olhando os pequenos insetos, assim, aquelas formiguinhas pequenininhas, transitando por ali, e eu fiquei imaginando como essas formigas estavam naquela fumacinha. Como nós, seres humanos, já estávamos naquela fumaça. Ou seja, o que a Terra tem e terá, já estava ali. Isso chama-se perfeição de Deus. Nós não vamos discutir hoje atributos divinos, mas quando nós falamos perfeição de Deus e falamos sobre perfeição, nós falamos assim, mas Deus é perfeito? Não, Ele não é perfeito, não. Ele é a própria perfeição. Nós não podemos atribuir a Ele esse adjetivo de perfeito. Ele é a própria perfeição, Ele é a própria bondade, Ele é o próprio amor. Então, essa ideia tríplice, ela não pode ser abandonada em momento algum. O Platão viveu lá na Grécia, viveu também o Sócrates e também viveu o Aristóteles, e viveram outros pensadores. Estes pensadores são espíritos que Jesus convidou para vir para o planeta Terra, para nos ajudar, porque nós alcançamos um estágio. Quem não viu isso ainda, uma hora dessa, dê uma olhada, que nós às vezes chamamos de mônadas. Nós chegamos nesse estágio de sermos mônadas. Foi naquele instante que Deus nos concede o livre-arbítrio. Mas no nosso desenvolvimento físico, a nossa fisionomia estava delimitada. Aí Jesus já tinha feito um convite, ele foi até um outro planeta, Capela, no outro sistema solar, e convidou os irmãos que estavam lá. O planeta lá estava evoluindo, estava na fase assim como a Terra está agora, porque a Terra hoje é um planeta, não fiquem assustados com isso não, que eu vou dizer aqui, mas a Terra hoje é um planeta fornecedor de mão de obra, de almas queridas para outros planetas primitivos, porque nós já estamos avançando e os planetas primitivos eles necessitam da presença da alma humana para auxiliar a vida, assim como nós recebemos o auxílio dos capelinos. Então, é um degredo mesmo. Os nossos queridos irmãos que vão desencarnando e que não oferecem condições vibratórias para a permanência no planeta, nas suas várias dimensões, e nós vamos conversar sobre isso mais tarde, esses espíritos são degradados. Um dia eles voltarão para cá, que é a origem
é a Terra, são espíritos originários aqui, mas eles não vão voltar para cá enquanto não houver um alcance vibratório, moral, nas suas condições, porque a Terra está avançando. Bem, então o Platão veio para ajudar, esses filósofos citados, eles vieram para ajudar, e os capelinos vieram, isso é rapidinho, vieram para dar uma forma definitiva na fisionomia humana. Nós não tínhamos ainda uma fisionomia definida. Nós avançamos até um ponto e ali estagiamos, e paramos. E nesta parada, Jesus convida alguns irmãos queridos de outro planeta, para vir aqui e nos ajudar. Então o Platão faz parte desse grupo. Nós já estudamos isso e no Evangelho tem, bem no introito do Evangelho, no introito do Livro dos Espíritos, do Evangelho não, do Livro dos Espíritos, tem lá alguns esclarecimentos a respeito sobre estes nomes que foram antecedendo o período crístico, depois antecedendo todos os movimentos evolutivos, inclusive o próprio Espiritismo. O Platão depois reencarnou na Terra, continuou reencarnando aqui, veio como João. Sabe aquele menino que chegou cedo e ficou ao lado de Jesus e foi um dos evangelistas que mais viveu e que escreveu o Evangelho segundo João? Foi reencarne do Platão. Depois ele tem outros reencarnes, reencarna como Allan Kardec. Quando nós estamos falando aqui do Allan Kardec, não é o Allan Kardec da França, é o Allan Kardec que foi druida, que antecede ao professor Rivail. Depois ele reencarna com o Rivail e depois reencarna aqui no Brasil como Francisco Cândido Xavier. Então essa trajetória ela é interessante para o nosso raciocínio. O que é que o Platão quis lá com o mito da caverna? Hoje nós estudamos a caverna. Ele quis dizer assim, que o ser humano, ele reencarna e fica meio preso àquilo que ele tem na cabeça. Eu vou retirar a palavra preso e vou dizer acomodado. Ele se acomoda com aquilo que ele já tem de bagagem, que ele carrega, ele não quer correr grandes riscos. Então, aí o Platão diz que lá na caverna, os seres humanos observavam no fundo da caverna uma movimentação diferente que eles não conheciam, eles não dominavam e tinham muito receio, mas também não tinham interesse em saber do que se tratava, não. Essas coisas, elas são interessantes, porque nós ainda não mudamos muito, não. Nós continuamos presos a estas... Lá no mito da caverna, o Platão diz assim: embora fossem almas, aqueles seres humanos lá, que não estivessem acorrentados, eles não estavam amarrados, não estavam algemados, já estavam livres, mas eles não tinham esse destemor de arriscar, de olhar para frente e falar, não, eu tenho que alterar este processo. Algumas vezes nós temos dito aqui que os seres humanos, nós, seres humanos, habitantes da Terra, estamos repetindo muito, nós estamos reprisando as nossas encarnações. Quando nós reencarnamos, nós não mudamos muito, nós passamos uma encarnação inteirinha aqui, uma reencarnação, e entramos e saímos quase do mesmo jeito. O mito da caverna pega este aspecto aí. Poderíamos agora pegarmos assim várias opções que temos para analisar, para interpretar e para tirar algumas conclusões sobre a caverna do Platão. No entanto, nós estamos buscando aqui, com a autorização de todos, só um aspecto. Nós queremos imaginar, nesta ideia de caverna do Platão, apenas a dimensão espiritual. Imaginemos que os vultos que nós estamos observando, aqueles que nós estamos enxergando, as suas movimentações, esse movimento seja dos desencarnados, dos irmãos desencarnados,
E nós sabemos, embora tenhamos uma herança religiosa, já mencionamos isso hoje, muito forte, que nos condicionou à existência do céu e do inferno e pronto, e acabou. Na doutrina, a doutrina é muito nova na nossa vida e nós somos novos na doutrina. A doutrina nos ensina que não é bem assim, não. Que nós temos algumas possibilidades. Então, este estudo de hoje sobre a caverna do Platão, nós queremos olhar para este aspecto espiritual. É uma das opções. Nós queremos verificar que nós estamos dentro da casa espírita. São todos aqui médiuns. Se ainda não são, nós temos aqueles que estão se propondo à mediunidade. Não tem saída. Então nós enxergamos estas projeções onde? Onde é que nós estamos verificando? Quando nós paramos um pouquinho só para nos descobrir. Nós verificamos na nossa cabeça, no nosso raciocínio, e imaginamos, às vezes, como ilusão. Nós imaginamos que as coisas... Estamos estudando, nós estamos... Agora mesmo fizemos isso aqui. Meus queridos irmãos, vamos estudar o André Luiz. O livro dele é de 1943, depois ele tem um de 49, depois ele tem um de 54. Puxa vida, mas isso tem mais de meio século. Isso é uma orientação de quem tem cabeça branca, de quem já ficou idoso e acha que essa... Não, é porque nós não conhecemos, não. Nós ainda não conhecemos. Então, essa dificuldade de analisarmos o mundo... E não conhecemos, e o André Luiz é claro, ele é taxativo. O médium favoreceu isso aí ao espírito André Luiz. A Emmanuel, eles são claros, mas nós ainda, mesmo estudando, estando ali com a literatura na mão, nós já temos dificuldades e ainda levantamos algumas hipóteses. Mas, como foi possível a mãe do André Luiz desencarnar por conta própria, sem que ninguém estivesse junto com ela, para ela voltar para cá? Como foi possível que aquele que seria o seu marido, que já estava reencarnado, era apenas uma criança, deixasse o corpo na terra? Quem narra isso é o André Luiz, lá no nosso lar. Fosse na dimensão próxima, lá no nosso lar, para encontrar o espírito que estava se preparando ali nos últimos instantes da sua reencarnação lá. Ela estava desencarnando lá para reencarnar aqui na terra, e ele foi lá para encorajá-la. Aquele que seria depois o seu marido. Ele já estava encarnado, largou o corpo aqui, numa emancipação temporária. Aí nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós ficamos com dúvidas. É a caverna. Mas isso aí, o André... E tem gente que contesta duramente e intensamente o André Luiz. Eles contestam mesmo. Bem, o que nós estamos estudando hoje é nesse sentido, a caverna do Platão, à luz deste conhecimento que já dominamos. E a nossa opção é o plano espiritual. Então, a nossa vida na Terra, nós imaginamos essas projeções todas e às vezes ainda nos iludimos. Às vezes caímos assim em armadilhas porque nós imaginamos que não seja bem possível essas coisas. Isso é só uma lição do Espírito. Pessoal, nós acabamos de dizer isso aqui, conhecemos as obras do André Luiz, provavelmente todos aqui já leram todas as obras, mas nós não conhecemos. Nós ficamos com dúvidas intensas sobre as obras. Será que esse ensino que está Nós nunca paramos para pensar assim: por que é que os espíritos que desencarnam, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele desencarna, nós não temos dúvidas que ele viveu no Brasil, é um dos espíritos mais cuidadosos aí com o Brasil, ele desencarna e continua com o nome Adolfo
Adolfo Bezerra de Menezes. Mas e o André Luiz? Por que é que nós sabemos que ele viveu no Brasil. Ele desencarnou e não continuou com o seu nome. Ele opta pelo nome André Luiz. Por que é que o Emmanuel, que teve este convívio tão intenso com Francisco Cândido Xavier, adotou o nome de Emmanuel e não adotou um nome que fosse mais próximo? Que nós nem sabemos se ele teve reencarnações mais próximas. Mas o Bezerra de Menezes adotou. Aí diríamos numa linguagem muito simples: é porque quando o Francisco Cândido Xavier psicografou Humberto de Campos, a família do Humberto de Campos entrou na justiça para conseguir os direitos autorais do espírito. Ou seja, Humberto de Campos estava psicografando com o seu nome, Francisco Cândido Xavier psicografando, e Humberto de Campos assinou Humberto de Campos, e a família, quando teve a obra na mão, foi para a justiça, desejosa de ter êxito, de obter esse êxito quanto aos direitos autorais. Aí Humberto de Campos teve que mudar o nome para Irmão X. Então, essas análises todas que nós estamos fazendo, nós não fazemos não, costumeiramente. Por que nós não fazemos? Nós temos receio, isso é imaginação. E eu posso estar, neste instante que faço uma análise dessa, contrariando todos os ensinos que o Espiritismo tem me dado. Eu estava lá em cima agora mesmo conversando com a Ana Maria, e ela me falando do Hospital do Pênfigo. Essa geração nova aqui nunca ouviu falar sobre isso não, os mais antigos já ouviram falar. O fogo selvagem é uma doença, e eu estou falando porque ela foi mais intensa no século passado, que acometeu aí muitos pacientes. A palavra fogo selvagem é porque a sensação do enfermo era de fogo mesmo na pele. E a medicina não tinha muito o que fazer não. Aí uma irmã querida, espírita, fundou um hospital do Pênfigo, lá em Uberaba, e passou a atender esse povo todo. Mas hoje quase ninguém fala mais. Fala o Hospital do Pênfigo, fogo selvagem, a gente imagina que já está erradicado. Não está não, porque é doença kármica. Mas o que nós queremos citar não é isso não. Como nós estamos numa conversa aqui da doutrina e o aspecto científico, filosófico, religioso, e nós estamos olhando a caverna do Platão, agora, há um mês atrás, uma pessoa lá de Uberlândia nos ligou lá em casa, que ela foi ao médico, estava com fogo selvagem. E eu nem me lembrava dessa expressão há muito tempo, há muitos anos que eu nem ouvi falar. Aí eu comentei com a Wanda, falei, isso aí é um problema seríssimo. Quem se acomete, quem se envolve com fogo selvagem, tem problemas para acertar, contas para acertar, e é uma enfermidade, não é, doutor Nivaldo, que não é muito, além de não ser muito conhecida, não tem muito o que fazer não. Mas aí nós combinamos com esta pessoa, que é meio parente, ela é meio ligada à família, do lado da minha esposa. Nós combinamos com ela, nós fazemos lá em casa o culto cristão no lar, às 18 horas, todos os domingos. A família já faz isso, já tem um bom tempo. Então nós combinamos com esta pessoa, a pessoa não é espírita, é católica, que naquele dia, especificamente naquele dia, e abrindo mais uma informação, ela já não estava conseguindo dormir, embora compareceu ao médico, o médico deu a receita, disse que seria a longo prazo. Ele não foi animador não, ele disse para a pessoa, falou assim, olha, isso aqui, o tratamento é a longo prazo e vai requerer de você uma paciência de Jó. E a paciência é no sentido mesmo da dor, do incômodo. Aí nós combinamos com essa pessoa, que naquele dia, nós fizemos isso por 2 domingos, no horário das 18 horas, que a pessoa ficasse sozinha lá na sua casa, ela tem possibilidade de ficar,
e ela ficou sozinha, colocasse uma água em cima da mesa e dentro daquele horário, das 18 às 18h15, ela ficasse ligada com Deus. Porque na água, a bondade de Deus ia permitir que se colocasse ali um remédio para ela. Tá, e assim nós fizemos. Fizemos e citamos no momento do culto, em casa, só eu e a Wanda, nós fazemos todos os domingos. Nós citamos o endereço, citamos o problema, citamos o nome da pessoa, e tudo bem. Essa é a rotina que nós espíritas conhecemos. E pronto, passou o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, lá pela sexta, resolveram as duas conversarem, essa pessoa com a minha esposa. E aí ela foi falar que o fogo selvagem tinha desaparecido. E que no momento daquele período dos 15 minutos do culto, ela mal deu conta de terminar o culto, os 15 minutos, deixar passar os 15 minutos, para tomar aquela água, porque é uma pessoa que estava sofrendo com insônia natural e insônia pelo fogo selvagem. Falou que mal ela conseguiu tolerar os 15 minutos depois da água, porque chegou um sono fortíssimo. E ela foi deitar. Ou seja, quando chegou às 18h20, ela já estava deitada, disse que dormiu a noite inteira e dormiu as noites outras, e que aí nós ficamos imaginando, mas houve ali um milagre. O Elvésio e a Wanda, nós fomos lá, nos deslocamos para... Não. Apenas ousamos um pouco a sair da caverna. Mas não fomos ousados tanto que mesmo o espírito, isso a gente tem que saber, mesmo, e eu não tenho essa facilidade, né, Wanda, para desdobrássemos naquele instante do culto, para ir lá atender esta pessoa, o espírito, ele não, primeiro que a volitação não é tão fácil assim. E depois o espírito, mesmo nessa próxima dimensão, ele não se desloca com a velocidade de luz, de nada. O que se desloca com essa velocidade é o pensamento. Mas a alma não. Sim, mas eu tenho um espírito, quando eu estou falando assim, vocês podem ficar imaginando o seguinte: todas as vezes que a gente sai de casa para vir para cá, para o centro, ou hoje na terça, ou em todos os outros, não fiquem assustados com isso não. Nós fazemos um limpa na nossa casa. Ou seja, os irmãos que precisam de ajuda, mesmo que nós nem saibamos que estamos procedendo assim, porque muitos dos nossos irmãos que estão aqui agora, estão nos ouvindo, eles nem sabiam o endereço aqui. Eles nem sabiam chegar aqui. Eles vieram conosco. Fomos nós que acabamos trazendo muitos desses irmãos. Primeiro, eles não sabiam do endereço. Eles não se deslocam como fumacinha. São seres, é uma alma que tem um perispírito. E é preciso, é necessário que haja uma vinculação. Então, houve um deslocamento nosso para Uberlândia? Houve um pensamento. Nós fomos lá na hora do culto, pedimos aos benfeitores que pudessem ajudar aquela nossa irmã, que pudesse colocar naquele copo com água que estava ali à sua frente, uma medicação que lhe fosse benéfica, e por 2 vezes fizemos. Pronto, o fogo só para encerrar o assunto aqui, esse fogo selvagem pelo menos está extinto. E ela está vivendo normal, tranquila, e nem lembra mais que passou por esta experiência tão recente e tão dolorosa. E voltando para a nossa conversa de trazermos os médios que estão aqui, trazermos das nossas casas esses irmãos. Por que é que nós não trazemos isso de forma lúcida? Por que é que nós, alguns fazem, por que é que nós já não convidamos os irmãos? Porque nós não temos essa disposição, porque ainda estamos na caverna, recolhidos. A nossa dificuldade do contato com a dimensão outra, estamos falando de irmãos desencarnados. Não estamos falando de encarnados, não. Os encarnados a gente já sabe quem vem e quem não vem. A gente faz o convite, às vezes até insiste um pouco, mas a gente já sabe quem tem predisposição para vir e quem não tem.
Mas nós estamos aqui falando de irmãos desencarnados que precisam aqui da casa, do tratamento, e nós médiuns, nós espíritas, que estamos vindo para o local adequado, para a terapêutica adequada, nem imaginamos isso. Acabamos trazendo. Querendo ou não, nós recolhemos ali o nosso pensamento, não é a nossa disposição, porque lucidamente nós não demonstramos essa lucidez. Nós não temos essa lucidez, nós não temos como, mas de uma maneira indireta, como estamos vindo para cá mesmo, os espíritos trabalhadores que cuidam do ambiente, parece assim, ó, acompanha ele aí, acompanha ela aí, está indo lá para uma casa que vai ajudar vocês, e onde é assim que eles se deslocam. Nós não estamos falando só da presença do pensamento, porque o nosso deslocamento é inteiro, é físico. E esses espíritos, eles não fazem, esses irmãos, eles não fazem essas diferenças todas. Alguns, meus queridos irmãos, eles nem descobriram que estão desencarnados. Eles ignoram o fato. Vivem numa outra dimensão, nos visitam todo mundo, não fica pensando, mas lá em casa não tem um monte. Um monte. Visitam, tem parentes, tem amigos, e tem aqueles que são desconhecidos. Mas são obsessores? Não, são irmãos necessitados. As obsessões, nós estamos falando para médiuns, as obsessões elas não se instalam assim gratuitamente, não, de uma hora para outra, não. Nós já conversamos sobre isso aqui, que hoje é muito mais intenso, a auto-obsessão, ela é muito mais frequente. Aí sim, de uma auto-obsessão é possível se instalar uma obsessão. Ou seja, você se desequilibra na auto-obsessão e aí convida, sem querer, os irmãos que estão na vigília ali, estão de plantão aguardando que nós pisemos na bola um momentozinho e eles se instalam. Mas o que nós queremos aqui falar sobre é os médiuns, nós que somos médiuns, os espíritas, nós que somos espíritas, que podemos fazer um trabalho lúcido. Fazemos o trabalho hoje, mas fazemos pela metade, porque ainda estamos dando uma mão de obra terrível para os nossos benfeitores, para que eles possam conseguir um mecanismo para ligar aqueles irmãos que estão lá precisando de ajuda conosco. E por que é que nós espíritas já lemos muitas obras, já lemos o André Luiz, o Emmanuel, já lemos esses livros de mediunidade todos, sabedores, isso que nós estamos falando aqui não é novidade, sabedores deste fato, e nós nem nos incomodamos em fazer um convite. Vamos para o centro agora? Vamos participar? Porque muitos deles, eles vão vir conosco e daqui eles já vão para outras bandas. Porque as equipes que estão aqui na casa, para atender a cada um de nós e atendê-los também, neste campo dos desencarnados, essas equipes elas já estão devidamente preparadas, porque muitos desses irmãos estão tão enfermos que eles precisam de internações. Assim como aqui no plano, no nosso plano. As dificuldades são... Bem, a caverna do Platão, neste momento, ela está nos dizendo assim: eu estou olhando lá para o fundo da caverna, estou vendo as movimentações, estou vendo os vultos. Mas eu não posso nem fazer um esforço e imaginar do que se trate. Não tem nada a ver com isso. Eu estou com a vida tranquila, serena, por que eu vou me envolver com estas coisas? Então, o mito da caverna, quando Platão escreve isso lá, olha o espírito, como ele estava já naquela época à frente do restante da humanidade. Ele já estava imaginando assim: tem um punhado de dimensões nesse planeta Terra e nós ainda vamos ter que passar por muitas experiências, mas se nós não nos predispusermos a isso, não tem como não.
Nós não vamos sair muito do lugar, não. Nós vamos, às vezes, ter uma vida regular, nós vamos ter, às vezes, uma vida na prática do bem, numa entrega maravilhosa, mas sair disso aí, nós não temos como sair, não. Já estamos encerrando aqui. O Frederico hoje, ele chegou aqui no meu ouvido baixinho e disse assim: olha, se você quiser ir até às 22, às 22 a gente faz o trabalho aqui de mediúnico e em 23 a gente está indo embora. Mas como hoje é um dia que eu estou assim numa manifestação de generosidade imensa, eu não vou fazer isso não, porque muitos aí têm os seus compromissos, mas nós queremos, já no encerramento, ainda falando sobre a caverna do Platão, dizer assim: provavelmente muitos de nós que estamos aqui presentes, mesmo não tendo fogo selvagem, como é o exemplo que nós citamos agora mesmo, a doença do pênfigo, nós temos insônia. Temos insônia. Muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos aqui presentes, estamos falando só dos desencarnados, dos encarnados, mas os desencarnados que estiverem na mesma situação não tem problema não. Temos insônia. Assim, e daqui um pouquinho que eu digo, cada um tem o seu time, o seu tempo. Nós vamos deitar, vamos buscar o sono, aquele sono que vai nos reparar aí os danos do dia, fazer com que amanhã estejamos animadões aí para quarta-feira, entusiasmados com a vida. Mas, se quiserem, hoje à noite, fazer uma experiência, no momento que estivermos todos lá preparando para dormir, e às vezes só para deitar, porque a insônia vai bater um pouquinho, imagine assim, numa conversa bem íntima com Jesus, dizendo assim: ô mestre, eu não tenho correspondido muito à expectativa aí do bem, eu tenho tido as minhas dificuldades, enfrento os meus limites, mas neste momento eu estou me apresentando. Eu estou apresentando a vós para, logo que estiver emancipado do meu corpo aqui, trabalhar. Eu estou disposto ao trabalho, o mais simples possível. Eu não quero ir dar aula numa universidade, eu não quero ir fazer conferência em lugar nenhum. Eu quero apenas, Jesus, essa é a minha predisposição, me entregar nas vossas mãos para o trabalho de comparecer, essa facilidade nós temos, comparecer lá na equipe do Sebastião e para os corredores lá do Lar dos Velhinhos. Nós imaginamos assim, mas o Lar dos Velhinhos a gente não vai ter acesso, porque estaremos fora do corpo. Não, o Lar dos Velhinhos tem o Lar dos Velhinhos espiritual. E tem os irmãos que já viveram lá e que moram lá nas duas dimensões. Nós acabamos de dizer isso. Irmãos que nem descobriram que desencarnaram. Então, esses irmãos, eles são fumacinha? Não. Eles dão trabalho. Eles usam banheiro, eles sujam o corredor, eles têm local para alimentação. O espírito come. O espírito dorme, o espírito come. E eles têm corpos, que nós chamamos na dimensão próxima de perispírito. Então, conversando com Jesus, a gente diz assim: olha, eu rogo a bondade vossa para permitir que eu possa me entregar numa tarefa dessas, até cansar. Até cansar. Não tem ninguém que não fica sem dormir. O sono vem pesado. Sabe aquela nós ficamos assim meio deprimidos quando a gente quer dormir e não dorme? Desaparece. Essa é um começo, é uma sinalização de depressão, uma depressão bem leve. Desaparece. Porque os espíritos não vão deixar a nossa mão de obra, que nós estamos nos propondo a colocar no trabalho efetivo, mas eu estarei dormindo. Não, o corpo está lá na cama, mas nós vamos desenvolver essas aptidões no plano espiritual. E aí vem o desenvolvendo em nós condições de um intercâmbio muito mais intenso e lúcido
com esses planos. Não tem insônia que aguente e não tem depressão que aguente. Quando nós estamos nos propondo a trabalhar numa mão de obra sadia, no benefício do nosso irmão, o nosso objetivo é atender o outro desencarnado. Meus queridos irmãos, vocês perceberam aí que nós já citamos dimensão hoje várias vezes. Então estamos propondo lá para o dia 25/10, que nós conversemos aqui sobre as dimensões do planeta Terra. As várias dimensões do planeta Terra. Sempre à luz do Espiritismo e sempre nesta ideia tríplice: ciência, filosofia e religião. E a caverna do Platão, ela tem que ser desmistificada. Não pode permanecer mito, não. Ela tem que ser de domínio de cada um de nós. Com coragem, com fé, com disposição. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado. Só um momentinho, eu esqueci de me colocar à disposição. Se alguém tem alguma dificuldade aí com alguma coisa... vá pensando, quem quiser fazer a pergunta, me desculpe aí. Nós falamos aqui recentemente, estivemos aqui num outro encontro, no domingo, e falamos assim, que nós trabalhamos naquele domingo muito com aquilo que eu preciso de referência na minha vida. Sem referência a alma não sobrevive. Pontos de referência. Então nós trabalhamos com ponto de referência com 100 anos pela frente. E num dos pontos de referência nós citamos que daqui 100 anos o reencarne será um pouco diferente. Não totalmente, talvez, mas já numa intensidade que as mulheres não precisarão ceder o ventre mais, que o reencarne será um reencarne por conta própria. O espírito chegou no momento que tem que reencarnar, ele vai reencarnar. E alguns ficaram pensando assim, a cabeça branca faz coisa, né? As pessoas começam a inventar, começam a falar essas coisas. Não, isso está tudo dentro dessas obras todas aí. Mas imaginemos assim, eu desencarno agora aqui. Eu desencarno agora aqui. Não precisa ficar com medo que eu não vou desencarnar, não. Mas eu desencarno agora. E o que vai acontecer com a minha alma? Comigo? Viro fumacinha, vou para o plano espiritual e vou... Não, eu vou reencarnar. Eu vou assumir um corpo no plano espiritual. Teve ventre feminino? Mas eu tomei um corpo lá e vou ter uma vida normal, que vou beber água, que vou me alimentar, que vou usar banheiro. E o inverso não é possível? Tanto é possível que alguns dos nossos irmãos, eles dominam a possibilidade de materializar-se. E eles se materializam. E convivem conosco tranquilamente, materializados. Estas materializações, na doutrina espírita, têm nome. Quando elas ocorrem com mais frequência. Chama-se fenômeno agênere. É um agênere. É um espírito que não reencarnou pelos moldes comuns, não foi para o ventre de nenhuma mulher e assumiu um corpo. E vive conosco normalmente. É um agênere. Ora, se é possível hoje um agênere conviver hoje, 100 anos antes, se é possível que ao desencarnar aqui dessa dimensão, indo para outra, eu tenho um outro corpo, sem um ventre materno, por que não é possível, daqui 100 anos, os espíritos que estarão no plano espiritual, fazerem um retorno para cá, sem ventre materno? Dá um trabalho enorme para as mulheres. Então, não tem invenção, não. É tudo dentro desse processo de sair da caverna, de enxergar um pouco mais amplo, de conectar os fatos do dia a dia com as lições diárias, uma após a outra, até sedimentarmos aí um campo maravilhoso. Desculpe ter atrapalhado você. Muito obrigado pela paciência. Convido os médios, então, já para se postarem, passe, né? Abrindo o passe? Então, os médios, por gentileza,
todos os apóstolos, para que seja possível aí paz, estabeleçamos com ousadia esta relação com o plano espiritual, e nós não precisamos nos incomodar com os vultos que estão no fundo da caverna. Nós fazemos parte do ambiente. Jesus, por misericórdia, nesse instante, aqui nos colocamos todos em vosso nome e receptivos não só a uma orientação que chega aos nossos ouvidos, que chega aos nossos corações, mas sobretudo receptivo aos esclarecimentos que a alma pode retê-los, para que as nossas passadas na continuidade da experiência sejam passadas firmes, para que nós não cometamos tantos equívocos, e que neste instante aqui, Jesus, encarnados e desencarnados, consigamos recepcionar em nós, nas fibras mais íntimas, todas as energias que estão sendo canalizadas, para que fisicamente nos recuperemos das mazelas que provavelmente ainda carregamos, uma ou outra conosco. Nos recuperemos das dificuldades no campo emocional, quando nos envolvemos diariamente com algumas tropeções e que acabam nos incomodando muito. Permita que neste instante a vossa misericórdia aqui presente, com os benfeitores queridos em vosso nome, médios encarnados e desencarnados, elas nos alcancem as fibras íntimas do corpo físico e da alma, nos trazendo este bem-estar, nos trazendo o alívio, principalmente a harmonia nas nossas vidas. Somos gratos imensamente pelo irmão Sebastião, patrono dessa casa, que nos permite esta vinda, que nos autoriza a estarmos aqui neste horário, neste ambiente. E muito obrigado àqueles queridos irmãos e companheiros que gentilmente se propuseram a nos atender como terapeutas. Assim, Jesus, agradecidos enormemente, é com a vossa permissão, é com a permissão de cada um desses irmãos e é com a permissão de Deus que aqui neste instante estamos encerrando a atividade do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.